Olá, amigos. A paz de Jesus a nos envolver, trazendo serenidade e alegria aos nossos corações. Esta é mais uma oportunidade de encontro virtual com um propósito muito lúcido do aprendizado. Que os amigos espirituais possam se fazer presentes, guiando-nos para um entendimento fiel do material ofertado pelo benfeitor espiritual Emmanuel, através da psicografia do nosso querido irmão Chico Xavier. Falamos do estudo do livro Consolador, que há alguns meses iniciamos e temos tido a oportunidade de analisarmos semanalmente algumas questões e hoje, dando continuidade, abordaremos as questões inerentes ao dever, que está inserido no contexto do sentimento, no ambiente da filosofia. E vamos iniciar com algumas considerações do Espírito Lázaro a respeito desse tema, dever. Considerações constantes da mensagem proferida em Paris no ano de 1863 e inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, já evidenciando que o dever é compromisso necessário na busca da perfeição. Vejamos. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. O dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela como o filho nasce da mãe. O homem tem de amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Assimilemos bem. O dever é a obrigação moral da criatura para com Deus e jamais cessa. E ainda, queridos amigos, a fala de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, no capítulo 21. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina, para o desenvolvimento de nossas faculdades. Podemos então afirmar que o dever é matéria preciosa e necessária ao progresso da criatura. Fugirmos dele é adiarmos nossa própria felicidade. Vejamos então a primeira questão de hoje, que também é a primeira desse tema. A questão é a 185. Quais as características de uma boa ação? Responde Emmanuel. A boa ação é sempre aquela que visa o bem de outrem e de quantos lhe cercam o esforço na vida. Nesse problema, o critério do bem geral deve ser a essência de qualquer atitude. A melhor ação pode, às vezes, padecer a incompreensão alheia no instante em que é exteriorizada, mas será sempre vitoriosa a qualquer tempo pelo benefício prestado ao indivíduo ou à coletividade. Bem interessante, porque a questão fala sobre as características da boa ação.
e está inserida como conteúdo inerente ao dever. Então compreendemos que agir no bem é um dever e não deveria ser encarado como uma opção como normalmente fazemos. Nos recordamos que os benfeitores espirituais, no Livro dos Espíritos, na questão 661, inserem as boas ações no nível das melhores preces. Prece, como sabemos, é comunicação com Deus. Na ação do bem, nos transformamos em instrumentos divinos, atendendo aos nossos semelhantes. Emmanuel nos diz no livro Abrigo, Psicografia de Chico Xavier, que Deus atende aos homens por intermédio das próprias criaturas. As boas ações, como nos disse o benfeitor, se manifestam verdadeiramente de forma a trazer benefício a todos os envolvidos. Às vezes, necessitando da nossa renúncia e do nosso sacrifício. Mas nós temos o melhor exemplo de renúncia pelo bem de todos, que é Jesus. Novamente buscamos a fala de Emmanuel no livro anteriormente citado. Quando instalarmos o divino inspirador em nossa própria vida, materializando-lhe os ensinamentos à frente uns dos outros, o reino de Deus brilhará em nós, gerando felicidade e enaltecendo a vida. Ressaltamos ainda, para que não esqueçamos, que o critério do bem geral deve ser a essência de qualquer atitude. Questão 187. Qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nos trabalhos do mundo? Responde Emmanuel. Essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina na reencarnação em que vos encontrais, isto é, a do esquecimento de todo o mal, para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho e edificação no patrimônio eterno do tempo. Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítima aos corações. Buscando ainda esclarecimento de Emmanuel quanto à ação mental positiva, propulsora do bem, coletamos no livro Roteiro, também Psicografia de Chico Xavier, capítulo 25, denominado Ante a Casa Mental. O idealismo operante, a fé construtiva, o sonho que age, são os pilares de todas as realizações. Quem mais pensa, dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz à recepção das correntes mentais invisíveis nas obras do bem ou do mal. E em razão dessa lei que preside a vida cósmica, quantos se adaptarem ao reto pensamento e à ação enobrecedora, se fazem preciosos canais da energia divina, a qual, em efusão constante, banha a humanidade em todos os ângulos do globo, buscando as almas evoluídas e dedicadas ao serviço de santificação, convertendo-as em médiuns ou instrumentos vivos de sua exteriorização, para benefício das criaturas e erguimento da terra ao concerto dos mundos de alegria celestial.
Questão 188. Como devem proceder os cônjuges para bem cumprir seus deveres? Responde o mentor espiritual. O matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Os cônjuges, desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas, devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuos, concentrando-se ambos no lar sempre que haja um perigo ameaçando-lhes a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. No lar, muitas vezes, quando um dos cônjuges se transvia, a tarefa é de lutas e lágrimas penosas. Porém, no sacrifício, toda a alma se santifica e se ilumina, transformando-se em modelo no sagrado instituto da família. Para alcançar a paciência e o heroísmo domésticos, faz-se mister a mais entranhada fé em Deus, tomando-se como espelho divino a exemplificação de Jesus, no seu apostolado de abnegação e de dor à face da terra. A proposta da vida no mundo físico é sempre de crescimento, de evolução do ser imortal. E a vida de relação é cenário dos grandes desafios, mas visando sempre a sublimidade dos sentimentos. Já entendemos que não existe acaso, que o casamento normalmente é resultado de compromissos assumidos no plano espiritual, para a promoção dos ajustes necessários ao nosso desenvolvimento. Portanto, o esforço deve ser sempre de compreensão, de abnegação e de entendimento das circunstâncias. Vale a pena trazermos algumas considerações do espírito André Luiz a respeito do compromisso matrimonial, retiradas do livro Evolução e Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. O capítulo é o 8º, da segunda parte. Mal saídos do regime poligâmico, os homens e as mulheres sofrem-lhe ainda as sugestões animalizantes. E por isso mesmo, nas primeiras dificuldades da tarefa a que foram chamados, costumam desertar dos postos de serviço em que a vida os situa, alegando imaginárias incompatibilidades e supostos embaraços, quase sempre simplesmente atribuíveis ao desregrado narcisismo de que são portadores. E com isso, exercem viciosa tirania sobre o sistema psíquico do companheiro ou da companheira, mutilados ou doentes, necessitados ou ignorantes, após explorar-lhes o mundo emotivo, quando não se internam pelas aventuras do homicídio ou do suicídio espetaculares, com a fuga voluntária de obrigações preciosas. É imperioso, assim, que a sociedade humana estabeleça regulamentos severos em benefício dos nossos irmãos, contumazes na infidelidade aos compromissos assumidos consigo próprios, a benefício deles, para que se não agregue a maior desgoverno, e a benefício de si mesma, da sociedade, a fim de que não regresse a promiscuidade aviltante das tabas obscuras em que o princípio e a dignidade da família ainda são plenamente desconhecidos. Questão 189. O que deve fazer a Mãe Terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? Responde o benfeitor. No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios
pela paz da família. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Nos labores do mundo, existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista. Contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte da ternura. A Mãe Terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Desde a infância, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as atitudes e concentrando-lhe as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem os seus próprios, sem guardar de modo algum a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados que os das outras. Ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessária no processo da educação, reconhecida a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos. Sacrificar-se de todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza espiritual de sua tarefa, pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é falta grave. Ensinar-lhes-á o respeito pelo infortúnio alheio, para que sejam igualmente amparados no mundo na hora de amargura que os espera, comum a todos os espíritos encarnados. Nos problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência, não deve dar razão a qualquer queixa dos filhos, sem exame desapaixonado e meticuloso das questões, levantando-lhes os sentimentos para Deus, sem permitir que estacionem na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. Será ela no lar o bom conselho sem parcialidade, o estímulo do trabalho e a fonte de harmonia para todos. Buscará na piedosa Mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas gloriolas efêmeras da vida material. Cumprindo esse programa de esforço evangélico, na hipótese de fracassarem todas suas dedicações e renúncias, compete às mães incompreendidas entregar o fruto de seus labores a Deus, prescindindo de qualquer julgamento do mundo, pois que o Pai de misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoará as suas penas, no Instituto Sagrado da Vida Familiar. Diante dessa explanação tão completa, tão abrangente, sobre os deveres maternais, só nos cabe relermos, refletirmos bastante em cada informação trazida, até sedimentarmos em nossas consciências. Questão 190. Quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos,
Como devem proceder os pais? Responde o benfeitor. Depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo Instituto Familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas acerbas, de modo a semear-lhe com êxito o campo da compreensão e do sentimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, vamos encontrar em uma mensagem de Santo Agostinho: quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguir o êxito, não tem do que lamentar, e sua consciência pode estar tranquila. Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande, imensa consolação, pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo, e que lhes será dado acabar em outra existência a obra então começada, e que um dia o Filho ingrato os recompensará com seu amor. É duro para os pais pensarem que será necessário a dor para que os filhos aprendam, mas sem dúvidas a lei de progresso promoverá a pedagogia necessária ao aprendizado. Questão 191. Como poderão os pais despertar no íntimo do filho rebelde as noções sagradas do dever e das obrigações para com Deus Todo-Poderoso, de quem somos filhos? Responde o mentor. Depois de esgotar todos os recursos a bem dos filhos, e depois da prática sincera de todos os processos amorosos e enérgicos pela sua formação espiritual, sem êxito algum, é preciso que os pais estimem nesses filhos adultos, que não lhes aprenderam a palavra e a exemplificação, os irmãos indiferentes ou endurecidos de sua alma, compassas do passado delituoso, que é necessário entregar a Deus, de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos tristes e violentos da educação do mundo. A dor tem possibilidades desconhecidas para penetrar os espíritos, onde a linfa do amor não conseguiu brotar, não obstante o serviço inestimável do afeto paternal humano. Eis a razão pela qual, em certas circunstâncias da vida, faz-se mister que os pais estejam revestidos de suprema resignação, reconhecendo no sofrimento que persegue os filhos a manifestação de uma bondade superior, cujo burio oculto, constituído por sofrimentos, remodela e aperfeiçoa com vistas ao futuro espiritual. Como já comentamos, quando não aprendemos pelo amor, aprenderemos pela dor, mas aprenderemos. E o teor do sofrimento é proporcional à rebeldia. Questão 192. A mentira retarda o desenvolvimento do espírito? Resposta do benfeitor. Mentira não é ato de guardar a verdade para o momento oportuno, porquanto essa atitude mental se justifica na própria lição do Senhor, que recomendava aos discípulos não atirarem a esmo a semente bendita dos seus ensinos de amor.
A mentira é a ação capciosa que visa o proveito imediato de si mesmo em detrimento dos interesses alheios em sua feição legítima e sagrada. E essa atitude mental da criatura é das que mais humilham a personalidade humana, retardando para todos os modos a evolução divina do espírito. Vamos escutar também a benfeitora Joana de Ângeles a respeito da mentira e suas consequências em uma mensagem inserida no livro Sob a Proteção de Deus, psicografia de Divaldo Franco. O culto à mentira é dos mais danosos comportamentos a que o indivíduo se submete. Ilusão do ego logo se dilui ante a linguagem espontânea dos fatos. Responsável por expressiva parte dos sofrimentos humanos, fomenta a calúnia, que lhe é manifestação grave e destrutiva, a infâmia, a crueldade. A maledicência é-lhe filha predileta, por expressar-lhes os conteúdos perturbadores que a imaginação irrefreada e os sentimentos infelizes dão curso. Além desses aspectos morais, a mentira não resiste ao transcurso do tempo. Sem alicerce que a sustente, altera a sua forma ante cada evento novo e de tal maneira se modifica que se desvela. Por ser insustentável, quem se apoia na sua estrutura frágil padece insegurança contínua. E mais adiante ela elucida. A verdade espera. Seus opositores enfermam, envelhecem e morrem, enquanto ela permanece. A mentira é de breve existência. Predomina por um pouco, esfuma-se e passa. Jesus, em proposta admirável, afirmou: busca a verdade e a verdade te libertará. Assim, meus amigos, chegamos ao fim do nosso estudo de hoje, agradecendo imensamente a Deus pela oportunidade. Também somos gratos pela companhia e paciência de todos. Que tenhamos um fim de semana iluminado e proveitoso. Muita paz e até a próxima semana.